parlamentar de Lira contra Lula à vista. Vamos ver aqui direitinho. César Fonseca, para quem sabe ler, um pingo é letra. Novo discurso do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, de que não pretende sacanear o presidente Lula, mas combater os seus articuladores políticos que estariam dificultando relações com o Congresso, é simplesmente uma tentativa de golpe político do Centrão no Palácio do Planalto, visando mudar a correlação de forças. Lira considera estar sendo sacaneado pelos principais homens do presidente, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e o trio de assessores fundamentais, ministro Alexandre Padilha, o secretário de governo, o senador Jacques Wagner, líder do Senado, e o deputado José Guimarães, líder da Câmara. Lira, que dispõe de ampla maioria da direita e da centro-direita, podendo contar ainda com a ultradireita fascista bolsonarista, está simplesmente dizendo que se articula para derrubar o governo, mas preservando o presidente, cercado daqueles de que não se dá bem por não fazer o jogo que quer fazer. Que jogo é esse? Deixar o presidente como rei da Inglaterra, apenas sentado no trono, sem mandar em nada, apenas figuração, uma simples representação neoparlamentarista tupiniquim. O parlamentar alagoano já está ensaiando o semipresidencialismo, pregado pelo ex-presidente golpista Michel Temer. Nada aconteceria sem o dedo do neoparlamentarismo, de ocasião comandado pelo presidente da Câmara. O exemplo mais destacado, como todos vivenciam, é a sustentação dele à sabotagem praticada pelo Banco Central Independente, de manter a taxa de juros elevada em meio à inflação cadente, para manter a economia semi-paralisada, caminhando para a paralisação total. Verdade e retórica. Os discursos do presidente Lula no exterior, de grande impacto internacional, prometendo, ao lado da luta pelo fim da guerra da Ucrânia, iniciar imediatamente parte das 14 mil obras paralisadas pelo neoliberalismo bolsonarista entre 2018 e 2022, é ainda pura retórica. Se fosse verdadeiro, Lula seria imbatível em 2026. É o que não quer a direita, da qual o Lira é líder. A retórica de Lula para os conservadores não pode virar verdade. Esse quadro não mudaria enquanto ele, Lira, estiver bancando o Banco Central Independente, que sustenta o crescimento medíocre do PIB na casa de 1% ao ano, no ritmo do monetarismo ditado de Chicago por Campos Neto. Lira deixou claro que Campos Neto, porta-voz da bancocracia, da qual Lira também se rende, é imexível. Não está nas cogitações dele, portanto, mexer os pauzinhos para ajudar Lula a retomar as obras paradas. O poderoso parlamentar alagoano, por isso, está claramente produzindo ambiguidades quando diz que não vai sacanear Lula, mas ressalta que seus auxiliares estão na mira dele. Ora, se ele visa sacanear não Lula, mas atrapalhar a vida dos principais homens do presidente, ele está indiretamente afirmando que não quer trabalhar com eles, nos termos colocados por eles. Há desde já uma propensão do deputado alagoano em jogar contra a reforma ministerial. Ele mira principalmente no mais destacado assessor lulista, o secretário Padilha, que estaria desafinando a orquestra da qual Lira já se julga maestro. A briga está aberta. Briga em dose dupla. Essa briga, por sinal, não se desenrola apenas em relação a Lira. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, como titular da Câmara, é igualmente aliado da bancocracia, defensor do Banco Central Independente de Campos Neto, que não topa o arcabouço fiscal flexível do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pacheco resiste à tentativa lulista de efetivar a política monetária fiscal mais frouxa para permitir a conclusão das obras prometidas pelo presidente, que lhe garantiria outro mandato presidencial, enquanto ele já visa disputar o cargo com apoio financeiro dos banqueiros que estão ao lado da política do BCI. Assim, tanto Lira quanto Pacheco deixam claro que estão na defesa do jogo duro do BCI, antidesenvolvimentista, antinacionalista, de modo a dar continuidade ao bolsonarismo sem Bolsonaro, mas com Lula, o desenvolvimentista, cujo discurso, por enquanto, é só retórica. A direita das cartas. Pacheco, na semana passada, reuniu a nata do neoliberalismo para debater com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ajuste neoliberal proposto por Campos Neto, mas não levou a discussão para nenhum antimonetarista à la Paulo Guedes. A voz da direita econômica,
que levou o país politicamente ao fascismo, e a tentativa de golpe no 8 de janeiro predominou no Senado sobre a presidência de Pacheco, enquanto a esquerda não foi convidada a participar por meio de seus representantes mais eloquentes na atualidade. Campos Neto se sentiu em casa para redobrar as suas pregações, segundo as quais não haverá, seguramente, redução das taxas de juros, na escala necessária à retomada do desenvolvimento sustentável, enquanto não acontecer aquilo que o neoliberal Armínio Fraga defendeu na tribuna como um dos destacados convidados, ou seja, um arroxo administrativo na máquina do governo. Ora, discípulo de Jorge Soros, que quando presidente do PC, Jorge Soros, na era FHC, cuidou de afrouxar todos os regulamentos e freios à livre penetração do capital especulativo da economia, é o Armínio Fraga. Entrou de cabeça no clube do neobolsonarismo sem Bolsonaro para jogar ao lado de Campos Neto contra Lula. Armínio, que tempos atrás, antes do golpe de 2016, Armínio, que tempos atrás, antes do golpe de 2016 que derrubou Dilma Rousseff, saiu meia culpa, dizendo que o grande erro dos neoliberais como ele foi o de manter excessivamente elevada a taxa de juros, bem acima do crescimento do PIB, aprofundando a desigualdade social, rasgo que disse para reafirmar a sua tara ultra-neoliberal. Reforma ministerial fascista à vista, o que se vê claramente no Congresso, portanto, é um discurso sincronizado entre Pacheco e Lira para sabotar o governo Lula. Ambos querem, desde já, uma reforma ministerial para reverter a pregação desenvolvimentista lulista, substituindo pela pregação neoliberal antidesenvolvimentista bolsonarista fascista. Simplesmente articulam uma política econômica recessiva para levar Lula à derrota eleitoral nas eleições municipais de 2024 e na eleição presidencial de 2026. A predisposição da direita neoliberal para derrotar Lula é a mesma que desenrola na Argentina. Lá os neoliberais já descartaram a possível reeleição de Alberto Fernandes ao impor, por meio do FMI, arroxo fiscal e monetário que levou à inflação de 104% ao ano. Impossível vencer qualquer disputa eleitoral com inflação nesse patamar. Mutatis mutantes, no Brasil e o jogo do FMI que se pratica na Argentina é o mesmo que executa o PCI de Campos Neto. Não deixa a economia crescer por impor restrição monetária e fiscal que inviabiliza a circulação de dinheiro no mercado. Nesse momento, Buenos Aires virou o paraíso das compras da classe média alta brasileira, que vai dançar tango e compartilhar os hermanos a alegria de ter ganhado a Copa com a exuberância futebolística do gênio Messi. Washington versus Brasil e Argentina. Há uma diferença apenas relativa entre o FMI e o Banco Central Independente nesse momento. O Fundo Monetário enxugou toda a liquidez e obrigou o governo a taxar as exportações para ter dinheiro em caixa, a fim de pagar juros e amortização de dívida. O resultado é a explosão inflacionária. Por enquanto, salvam Lula as reservas internacionais que ele acumulou na casa dos 350 bilhões de dólares. No entanto, não pode usá-las enquanto as expectativas para a inflação futura se mantiverem altas. O juízo do PCI sobre a contestação generalizada dos economistas comprometidos com o apoio à produção e o consumo de bens e serviços, em contraposição aos economistas serviçais da Faria Lima. Oposição ao dólar demoniza Lula e Fernandes. A verdade é que tanto a Argentina quanto o Brasil, as circunstâncias políticas mudaram acentuadamente nas últimas semanas. Enquanto Lula e Fernandes aceleraram a defesa da aliança dos dois países com a China, defensora do novo sistema monetário internacional, claramente o novo jogo Brasil-Argentina é tentar isolar o dólar, que, no contexto da guerra da Ucrânia, de remédio virou veneno para as economias capitalistas periféricas. Lula radicalizou o discurso contra a hegemonia do dólar. Fernandes, na Argentina, já fez o mesmo comércio bilateral entre moedas latinas, peso e real, moeda russa, o rublo, e a moeda chinesa, yuan. Por isso, Fernandes e Lula passaram a ser tratados a pão e água por Washington. Como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão umbilicamente ligados ao mercado financeiro, radicalmente contrário ao discurso antidólar, o clima tanto no Congresso brasileiro como no argentino, onde o dólar compra as consciências políticas, é o de beligerância contra Lula e Fernandes. Esse é o motivo do encontro dos dois presidentes nessa terça-feira em Brasília. Igualmente, a razão da convocação por Lula de um encontro de líderes latino-americanos para fortalecerem o Unasul
contra a radicalidade de Washington, visto que a América Latina se mostra cada vez mais propensa a se aproximar da China e da Rússia. O César é repórter de economia e de política em atividade em Brasília desde 74, trabalhou em várias redações do país, formado em História pela Faculdade de Belo Horizonte e pelo jornalismo pela CEUB, é editor do site Dependência Sul-Americana em renovação para relançamento em breve. Ótimo texto, concordo com muita coisa aqui, não imaginava que o Pacheco estaria tão alinhado ao Lira, mas o Lira é um temor que a gente tem que ter e um alerta para a gente ficar bem esperto a respeito disso.